Salve, salve, galera do Sellers Cast. Estamos aqui em mais um episódio com mais um craque aqui em trade, vendas. E hoje tem uma peculiaridade aí, né, que a gente vai falar bastante sobre varejo e indústria no mesmo episódio. Então, tem esse fator aí que é legal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é César Duro, sou o CEO da Sellers. E a gente está aqui para fomentar esse papo de trade, vendas, gestão tática. Vamos falar um pouquinho, quem sabe, até de margem. Enfim, vamos falar de tudo que permeia fazer mais negócios, fazer mais vendas. E hoje com o meu amigo Celso, né? O Celso, ele tem uma experiência vasta aí, já foi do GPA, já teve no Carrefour, já teve na Roche, em várias alçadas dentro da Roche, né, Celso? Isso. Desde projeto até trade, né? E agora tá lá num desafio há mais ou menos aí 4 meses, 3 para 4 meses, na Johnson & Johnson como gerente de trade marketing. Meu amigo, obrigado por ter vindo aqui para falar com a gente. E, cara, te apresenta aí para quem está nos escutando. Legal. Antes de mais nada, agradecer, né, César, pelo convite. A gente sempre aí parceria total. Total. Eu acho que já falou bastante, né, mas me apresentando um pouquinho, então eu tive realmente essa experiência, né? Vim aí do varejo, GPA, para quem não sabe, Bandeira Extra e Pão de Açúcar ali bem à frente. Pequenos, né? Passei ali pelo Carrefour, aí como comprador, uma visão realmente de quem está lá na outra ponta. Legal. E recentemente aí fiz essa migração então para a indústria farma. Passei 6 anos na Roche, em várias áreas, tive uma experiência aí até na Colômbia, né? Uma visão mais latina, novos modelos de negócios, cheguei ali em trade. E essa migração agora para Johnson, né? Então, Johnson Vision Care, como gerente de trade. Só para começar aí, falando um pouquinho, né? Questão de formação, sou formado em marketing e administração pela FGV. Legal. Tem algumas especializações em projetos, em macroeconomia. Legal. Sou casado, gosto bastante aí de jogar tênis. Olha e tenho 2 filhas que eu brinco que é de rabo e pelo, né? 2 cachorrinhas. Então esse é um pouquinho do Celso aí. Legal, cara. Pô, já viram que não vai faltar assunto aqui, né? Não tem coisa pra caramba pra falar, Celso. E assim, vamos começar assim, cara. Acho que eu vou querer perguntar um pouco de tudo. Vamos lá. Vou querer saber um pouco de tudo, que, cara, acho que a gente conhecer essas visões, acho que a experiência que a gente cada um acaba passando por cenários e vai formando uma visão, inclusive, de negócio, de mercado. Né? Uma das coisas que tu falou aí, cara, macroeconomia e tudo mais. A gente é colega de FGV também, tem a mesma, essa mesma formação, cara. E agora tem uma coisa que eu queria ter feito e não fiz, foi nuances de economia, cara. Eu gosto bastante, é um assunto que eu me interesso pra caramba, já li muita coisa, né? Um dos livros que mais me impactou, eu já comentei aqui, a base da economia comportamental do Richard Taylor, que é o Nudge. Cara, gosto demais desse tema, então acho que a gente tem bastante coisa para explorar. Mas, velho, para começar, tá? Uma coisa assim que para mim é muito curiosa, cara, e eu gostaria de ter tido essa experiência na minha carreira, que é justamente estar sentado do lado de compras, né? Do lado do varejo, né? Porque assim, por mais que eu sempre... Cara, tenho bastante experiência em gerenciamento por categoria, e quando tu faz gerenciamento por categoria, tu cria um pouco esse olhar de empático, de entender, de tentar gerar resultado e negócio para todos os lados. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa que tá sentar naquela cadeira lá, né, sendo cobrado e tudo mais. Então, assim, cara, como foi a tua experiência como comprador de um varejo e como isso te ajuda hoje em dia, assim, cara? Me dá um pouquinho desse contexto. Claro, eu acho que isso é um grande diferencial hoje em dia, sem dúvida nenhuma. A gente fala de trade marketing, a gente fala de gerenciamento de categoria, mas quando a gente está do lado da indústria, vou começar falando por esse lado. Legal. É um pouco mais difícil, porque nem todas as indústrias têm um portfólio robusto que realmente atende ali o shopper na ponta. Perfeito. Já quando você está do lado do varejo e você é o comprador, você monta ali o mix, o seu portfólio que você vai ofertar da sua forma. Acho que uma das grandes lições que eu tiro ali quando eu estava na cadeira do varejo ali como comprador é o quê? O que o comprador está olhando, né? Ele tem basicamente, isso ainda hoje permeia, ele tem que entregar a venda, né? Então a venda lá tem que bater o número no fim do mês e ele tem que entregar a margem. Perfeito. E aí, quem define isso não está na mão do comprador, né? Mas o comprador, como que ele chega ali? Normalmente você tem os líderes de mercado te entregando uma margem mais baixa. Perfeito, para geração de faturamento. De faturamento. E na outra ponta você vem ali o segundo, terceiro, quarto colocado querendo ganhar espaço e te dando uma margem maior. E aí no fim você tem que fazer aquela composição. Então,
do lado do varejo é sempre essa briga do líder de mercado que tem mais investimento, tem mais verba, normalmente tem mais expertise e know-how para te ajudar realmente a gerar valor. Pesquisas e tudo mais. Pesquisas, mas nem sempre ele tem um portfólio completo, né? E aí entra aquela cabeça do comprador de montar o quebra-cabeça e entender também a visão do shopper, né? Quando a gente falava de lojas, principalmente, você tem que entender qual que é a jornada desse seu shopper, o que você vai ofertar, né? Então a gente pega aí diversas categorias. O espaço de categoria muda de loja para loja também, então tem essa... Né? Nem todo portfólio cabe igual em todas as lojas. Qual é a profundidade, qual não é. Eu tive uma experiência em e-commerce também. Então, e-commerce você tem aí vamos falar assim, você pode ter essa questão da cauda longa, né? Gôndola infinita. Isso, da gôndola infinita, mas aí você tem aqueles slow movers, né? Então, como que você vai colocar um produto que não está girando, que vai te impactar no futuro? Eu acredito que, assim, essa é a grande diferença do varejo para a indústria, sabe? Então, assim, no fim, você está sendo cobrado por vendas e margem no varejo, mas você tem a flexibilidade para poder compor o portfólio, agregar valor. A gente vê isso muito, eu vim desse mercado, né, em supermercados, né, compondo ali, pega a gôndola, eu vi recentemente lá o cross com vinhos, né, você pega ali a seção da adega e tudo, e você consegue elevar o ticket, porque você está entendendo o comportamento. Vinho com queijo, pasta de dente agora, tu viu? Com pasta de dente, eu vi. Café com pasta de dente, né? E eu acho que essa é a grande... Assim, essa é a cabeça do comprador do lado do varejo, sabe? Legal. Na outra ponta, né, agora falando da indústria, né, quando eu fiz essa migração para a indústria, o que a gente percebe? Algumas indústrias ainda um pouco míope. Eu me questiono meu time todo dia. Será que a gente não está sendo míope de olhar só para dentro da nossa empresa? Será que a gente não está sendo muito... Né, eu quero empurrar o meu produto lançamento, mas eu não estou entendendo a jornada desse meu shopper, eu não estou entendendo como eu estou criando valor até mesmo para os meus clientes, né? Perfeito, cara. Então essa é uma preocupação que eu com o meu time, o tempo todo a gente faz esse questionamento, né? Cara, porque assim, a gente vai pegar até essas nuances da academia, de marketing, economia, tem alguns fatores que se fundem, como, por exemplo, né, quando a gente vai falar um pouquinho aí de estratégia, vamos falar um pouquinho de concorrência, vamos falar de porter ali, né? Existem as dinâmicas de mercado que elas são muito interessantes, que tu citou no início. Os líderes de mercado, muitas vezes, eles trazem um faturamento, mas com um portfólio mais enxuto. Né? Não necessariamente enxuto, mas sempre tem lacunas ali, né, a serem preenchidas. E quem está vindo para ganhar um mercado sempre tenta achar as lacunas. Isso. Né? A dinâmica econômica e de concorrência faz com que isso ocorra. Então, quando tu olha da cadeira do varejo, que tu olha o mercado, tu consegue ver essa riqueza do portfólio ali acontecendo, né? Sim. Não, e aí que eu acho que entra um grande ponto, né? A gente fala de trade marketing, eu acho que o trade marketing ele vem evoluindo muito, né? Tem empresas que tá ali no estágio inicial do trade marketing que acha que é puramente promoção, né? Vou fazer rebaixa de preço, vou ficar no mês a mês ali. Só que quando você chega num trade marketing robusto, que você entende que é a parceria, que é a geração de valor, você pontuou muito bem ali, quem que entende melhor do produto ou da categoria? É a indústria. Então a indústria tem que gerar valor, tem que sentar junto com os clientes, trazer pesquisa, falar da categoria, não é só chegar e ficar falando do seu produto. Quando você cria esse valor, entende todo o gerenciamento de categoria, você consegue ter uma parceria. E aí entra o outro ponto que você comentou ali, até a questão macroeconômica, que aí você consegue... Pô, será que eu não consigo fazer um upsell? Será que, olha, não é no meu produto, mas você está ganhando na cesta? Olha, eu trabalhei muito, né? Eu vim da categoria de diabetes, agora em lentes de contato. É recorrência, é fluxo para sua loja. Então, assim, tem que entender muito bem, porque a indústria é a especialista no produto e na categoria, e como você gera valor para o seu cliente. Porque se você não chegar com uma proposta de valor muito bem desenhada para o seu cliente e for só preço... Tem até uma frase que eu gosto que é assim, quem fala que não tem nada para falar, fala de preço. E o preço é o que você falou. Uma hora vai vir um entrante que ele vai ter um preço melhor que o seu, ele vai ter uma margem melhor que a sua. E se você não gera valor para o seu cliente, né, você não tem essa parceria mais de longo prazo. Legal, cara. Pô, sabe, eu nunca tinha feito essa correlação, essa visão que tu está trazendo de comprador do varejo. Eu sempre... Talvez, assim, um dos motivos que eu mais tenho me apaixonado pelo canal de distribuição, né, enquanto cadeira da indústria,
era sempre sentar no canal de distribuição junto com o comprador lá e falar assim, o seguinte, cara, como é que tá a positivação desse negócio? E eu sei que tu trabalha com uma pasta ali, com um outro fornecedor, que tu também representa, que esse cara tem um produto que tem a ver com a minha solução. Né? Aqui eu posso dar o exemplo, né, cara? Não é nenhum dado estratégico, mas assim, muitas vezes eu chegava no canal de distribuição, eu era o cara que tava com a esponja para vender, né? E só que a esponja é um produto de giro um pouco mais lento, né? Porque não é um produto claramente finito, né? Eu até brincava em treinamento, em sala de aula, dizendo assim, cara, a esponja tu só percebe que tem que trocar quando nasce um brócolis no meio dela. Né? Tu vai levando ela assim enquanto dá, porque, cara, tu esquece, enfim, tu acaba não comprando e vai usando e tal. Né? Mas agora o detergente não tem o que fazer. Sim. Quando acabou, tu tem que trocar. Tu não consegue esquecer que acabou o detergente, né? Sim. Tu tem que trocar. Então, naturalmente, o detergente ele é um produto de muito mais alto giro do que a esponja. Então, quando eu entrava no canal de distribuição, eu dizia assim, cara, eu sei que tu representa o detergente. Quanto é que é a positivação? Dá uma olhada aí. O cara olhava assim, era 3 vezes maior que a minha. Assim, amigo, vamos fazer uma coisa... O cross ali, vamos né? fazer um combo desse negócio. O que tu precisa de investimento da minha parte para te fazer um combo pro teu vendedor? Dizer assim, cara, quando tu vender isso aqui, vende isso aqui junto que tu vai ganhar X. A gente pensa em alguma coisa aí, mas era essa beleza que eu olhava, que era o seguinte, cara, eu consigo jogar um jogo com muito mais ferramentas... Sim. Né? Lá no canal de distribuição. Né? Só que tu tá me trazendo um olhar que é justamente esse. Da cadeira de comprador, o jogo mesmo, né? Tu consegue jogar com todas as ferramentas ali. Mas o legal, assim, da cadeira de comprador, isso poucas pessoas falam, é que assim, o comprador tem o 80/20. Então, assim, né? Ele tem a categoria, e aí você pega uma categoria lá de limpeza, ele tem desde o que mais vende até o... Sabe, um produto, acessório. Um acessório. E aí, onde que o comprador, isso eu tenho essa visão hoje, e eu tive a oportunidade de trabalhar em categorias que eu pensava com a cabeça do comprador, o comprador, ele realmente está negociando, está olhando, está em cima do 80/20. Perfeito. O restante, ele quer aqueles parceiros, que foi o que eu comentei agora, ele quer aqueles parceiros estratégicos que vai desenhar para ele a estratégia, ele não precisa ter 5 fornecedores do acessório. Não, ele precisa ter um e a segunda marca ali. E aí, se você tem essa parceria, a categoria roda, tá te entregando a margem ali para compor, cara, para que você vai olhar? Para que dor de cabeça? Para que dor de cabeça? Essa é a cabeça do comprador. Aí, quando você vai para a indústria, você fala, será que o meu produto não é esse que eu tenho que criar esse relacionamento, ser mais assertivo. E aí você fecha portas para a conconcorrência, né? Legal. E, cara, vamos falar um pouquinho agora, vamos falar de canais aqui, cara. A gente, tu falou aí agora do supermercado, né? Falou um pouco de farmácia diretamente, e agora tu anda entre pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, tu anda um pouco por farmácia, mas anda também por óticas e tudo mais. É mais ou menos isso? Que canais mais que tem nesse novo mundo aí? Legal. Esse aí foi até uma surpresa, né? A gente fala muito de trade marketing e trade marketing é canal, né? Você tem que entender o canal de distribuição, tem que ter bem clusterizado seus clientes dentro dos canais, estratégia clara. Trabalhava muito forte farma, né? Então, sabe, farmácia, a gente olhava independentes, tinha distribuidor no meio e tudo mais. E nessa minha movimentação recente, na verdade, não vende lentes de contato em farmácia. Então, isso é interessante. Então, é realmente o varejo óptico. E aí tem questão de e-commerce. A gente tem uma outra frente que fica em outra gerência, que é o oftalmologista, que ele é super importante aí realmente. Que ele prescreve? Na verdade, não é um produto prescrito, mas para você entrar, você faz uma adaptação, você testa lentes de contato. Poucas pessoas sabem disso. Entendi. Mas isso ajuda e é super importante porque, assim, quando você entra, como coloca, como tira, tem uma pessoa ali te suportando, você consegue entrar na categoria, entender, e aí a jornada desse consumidor ele acaba caindo, querendo ou não, no varejo. E aí eu tenho a distribuição. Hoje, o varejo óptico ele tem aí 20, o último número que eu vi, GFK, 22 mil, 25 mil óticas. Uau! Não todas. Aí quando a gente fala de distribuição da categoria que eu trabalho, não é esse número. Mas ele é bem... Tem uma capilaridade bem interessante. E tem o e-commerce, né? Que o e-commerce na pandemia, principalmente, ele explodiu. Então, hoje eu estou trabalhando com esse novo canal, aprendendo bastante, entendendo. No fim, você também é acadêmico, você sabe, tem que clusterizar ali, entender os canais, entender como evita conflito. O e-commerce sempre puxa preço para baixo, então a gente tem que criar dinâmicas que favoreçam também esse canal, mas não prejudiquem outros.
Mas está sendo um grande aprendizado, viu, César? Que legal, cara, que legal. E me diz uma coisa, quais são hoje, assim, obviamente a gente não vai falar em estratégia, não vai falar em nada disso, mas assim, o que eu fico pensando para quem está trabalhando nesse mercado, vamos dizer assim, um pouco mais ligado à saúde, né? Oftalmológica, ou no caso lá da Roche, diabetes. E tudo mais. Existem algumas fricções aí que eu não sei, de uso, né, de quebra de barreira, que eu não sei se o trade ele tem alguma missão de conscientização através do ponto de venda e tudo mais, porque assim, eu até brinquei contigo quando a gente falou quando eu te convidei, tu me falou da tua missão lá, eu falei assim, cara, eu tenho um pequeno grau, né? Mas sabe aquele grau que assim, ele te faz ser até meio desleixado, que, cara, tu esquece. Né? Porque não atrapalha, eu vou indo, né? Vai indo. Só quando tu tá lendo muita coisa, muito tempo, começa a doer a cabeça e tal. Então, só que o que eu pensei? Cara, toda vez que eu penso, vou usar alguma correção, eu usava óculos porque, cara, eu sinto até meio pânico de imaginar botando o dedo no olho e tal. E, cara, não sei se isso é comum, se isso é só criação da minha cabeça. Isso é comum, viu? e o trade, ele age de alguma forma para quebrar um pouco isso ou não? Me fala um pouquinho, assim, porque essa é uma fricção para... Tu me deu um dado que me chamou a atenção. Se eu não me engano, são de 7 de 10 pessoas têm astigmatismo. Astigmatismo, Cara... Mas nem todas sabem, né? Esse é um outro ponto. Esse é outro ponto, que é a questão do diagnóstico. Mas falando de uma forma mais ampla, assim, quando a gente fala do mercado farma, é interessante também a audiência até, né? Saber que tem os produtos prescritos, e aí segue uma outra regra, um outro jogo. Tem o OTC ali, e aí a gente permeia ali os correlatos, né? Então a gente fala de um monitor de glicemia, que eu trabalhei com a categoria, com uma agulha, né? E por aí vai. Qual que é o grande ponto? E aí eu acho que entra muito na questão do trade marketing, que está sempre evoluindo, né? Então a gente falou ali, o trade marketing ele não é só promocional. Não é só ir lá, rebaixar preço, achar que vai vender. Tem que... Aí a gente estava conversando outra hora ali de dados, tem que avaliar a elasticidade e tudo. Mas tem a outra ponta, né? Eu estou dentro do ponto de venda. Eu tenho que entender qual é a estratégia realmente para diminuir fricções, para as pessoas entenderem, primeiro, qual que é o meu grande diferencial frente aos concorrentes. Primeiro ponto, para garantir a minha liderança. E o segundo ponto é ajudar a traduzir um pouco da categoria, diminuir as fricções ali, até no mercado de diabetes. Eu tenho que furar o dedo. E como que eu faço isso, né? Mas por quê e tudo. Passar uma mensagem, e isso é totalmente trade, né? Claro. Até na estrutura, como que eu costumo trabalhar, isso eu levei agora também para esse novo desafio. Eu sempre falo assim, tem o Rubem Santana, né? Ele tem o livro dele muito bom também. Planejamento de trade, que é muito bom. Muito bom, mas eu resumo assim, na minha visão, trade marketing, da forma que eu gosto de trabalhar, tem 3 pilares. Legal. Estratégia e criação. Então, por que estratégia de criação? Eu tenho que ter muito claro os canais, o meu objetivo, qual que é a minha missão, como que eu vou atuar no ponto de venda ou como que eu vou levar fluxo para o ponto de venda. Poucas pessoas hoje em trade pensam isso. Eu acho que é gerente de produto ou comunicação, né? Isso está dentro de trade porque eu estou levando para dentro do cliente. E criação, porque ainda hoje, dependendo ali das estruturas, está muito dentro de marketing. Então, assim, legal, achei uma grande oportunidade, vou desenvolver ali uma orelhinha, vou desenvolver um triedro, né? Material de ponto de venda, mas eu dependo do marketing, então eu gosto de abraçar essa estrutura de criação dentro da minha área. Segundo pilar que eu tenho muito forte ali é o trade tático. Então, não adianta você fazer lá o plano de PowerPoint bonito, a estratégia, valida internamente. A execução não acontece. A execução não acontece. Então, eu tenho que ter uma pessoa junto com o time ali de campo, indo a campo, conversando com o cliente, entendendo na ponta com o staff, independente se é farma, se é varejo ótico, se é supermercadista, entendendo as necessidades do campo, do shopper, fazendo pesquisa. Então, segundo pilar importante. E o terceiro e último é a questão de dados, né? Então, dados, por quê? Toda essa estrutura tem que rodar e eu tenho que mensurar. Então, no fim do dia, falei dos 3 pilares, por quê? Porque é muito mais do que o promocional, está sim ligado a diminuir fricção da categoria, auxiliar o consumidor a entender, e principalmente uma coisa que eu tenho batido muito, eu acho que é a evolução do trade, é a ativação fora do ponto de venda, levando o fluxo para o ponto de venda. Então, isso é aquela lacuna que hoje nas empresas, aí do lado da indústria, não está muito claro, né? Mas será que eu posso fazer uma ativação em algum espaço, levando dentro do varejo? De quem que é essa responsabilidade dentro da indústria?
Hoje se perde ali. Será que é marketing? Será que é trade marketing? É uma lacuna, né? É uma lacuna. E aí, como é uma lacuna, ninguém atua ali. Então, isso é interessante, sabe? Mas, de uma forma Curioso, geral, é um pouco de tudo isso, né? Legal, cara, legal. E, cara, eu concordo muito com a tua visão, né? Eu destaco uma etapa que, pelo que tu me falou, acho que está dentro do teu primeiro pilar de estratégia, que é eu acho que o trade ele tem talvez uma necessidade de... Cara, quase como se o trade dentro de uma área comercial ele tivesse um pouquinho um quê de diagnóstico, saca? Porque assim, eu acho que a gente não consegue fazer nenhum plano tático de curto, médio prazo, né? Que são o trade tem que pensar no longo prazo, tem, mas assim, para o trade gerar valor para as companhias, ele tem que estar muito voltado para o curto e para o médio, principalmente, né? E para isso, cara, o diagnóstico ele tem que estar constante, né? Porque essa estratégia, e a criação da estratégia, ela está sendo remodelada constantemente através do que vem no diagnóstico. Então, quando tu fala da estratégia de criação e nos dados, eu faço esse link, assim, cara, porque a gente está aqui toda hora diagnosticando, criando nova estratégia, né, criando plano tático e se municiando de dados. E é um ciclo, um PDCA, né? Sim. E é um ciclo que vai voltando, porque muito do que as menores empresas, vamos dizer assim, quem está começando nesse mundo do trade, que está começando ainda muito pelo trade, aquele que tu comentou, o trade merchandeiro, né? Não, eu faço trade, eu faço aqui material de comunicação e tal. Rebaixa preço. E tal, o tabloide, né? O encarte e tal. Então, assim, essa galera talvez ainda não esteja percebendo que o trade, ele tem esse rito, né? Esse rito, seja como tu for modelar, ele tem um rito a ser seguido, cíclico, né? E que ele tem que estar, talvez, trazendo nuances de processo, ou melhor dizendo, criando planos táticos quase como processos para chegar num resultado cada vez incremental. Legal, cara, legal. Não, e só puxando um ponto assim para a gente avançar, isso que você falou é muito verdade. Normalmente, né, já é comum trabalhar com ciclos, né? Então tem segmentos que são mais ágeis, aí trabalha mensalmente, outros trabalham no trimestre, semestre. Mas é importante ter um ciclo bem definido. Primeiro, e está dentro do pilar de estratégia e criação, qual que é a estratégia para esse ciclo, né? Então, vou desenhar a estratégia, vou entender a estratégia de canal até o nível cliente e vou rodar. Estou executando, tenho que estar na ponta, tenho que estar vendo se está rodando, tenho que estar em contato com o cliente para ver o que está achando, o que está saindo. Fechou o ciclo, independente do período que você traçou ali, você tem que para ali o seu time. Peraí, vamos resgatar aquele documento. Qual que era a estratégia? O que eu me propus a fazer? Onde eu queria chegar? Cheguei, não cheguei? Qual que é o feedback do campo? O que o cliente está falando? O que o shopper está falando? E aí eu, de novo, traço, que é o que você bem destacou ali, o PDCA. Isso tem que ser cíclico. E o mais importante para dar certo no trade tem que estar no campo. Porque não adianta você ficar dentro do escritório achando que o que você está... É até curioso, assim, várias vezes eu já vi. Dentro do escritório a gente desenhou, não, porque essa peça vai ficar muito legal, porque aí você vende, você coloca o produto e ele entrega junto. Aí você vai para o campo. A peça tá lá na vitrine. Aí você, mas isso aí não é para pôr aí? Aí você vai falar com o staff, ele, não, é que eu achei bonito, resolvi pôr aí. Cara, tem uma lenda urbana que eu, cara, nem me lembro se foi fato ou se é a lenda urbana. Como eu não me lembro, para mim virou lenda urbana. Que alguém em determinado momento fez uma peça de ponto de vendas animal, assim, sensacional. Os caras desenharam, fizeram, prototiparam com a agência e tal. Cara, mandaram produzir e tal. E eu falo, mas e como é que a gente leva o ponto de venda? Não, quem leva é o promotor, mas o promotor tá como? Não, o promotor tem um Uno. Eu falo, porra, não entra. Não vai, né? Pô, a gente tivemos um problema, a gente pensou na beleza, mas não pensei como vai botar o negócio no ponto de venda, cara. Como levar, né? E acontece muito. Claro que a gente tá extrapolando, mas assim, acontece muito da gente, dentro do trade, que acho que esse é um pouco até da imperícia, muitas vezes, dos profissionais, principalmente da área comercial, né, cara? Quando a gente fala da área comercial, muitas vezes é o lúdico, né? É aquela coisa mais vamos que vamos, galera e tal, e muito menos protocolar, às vezes, né? Porque uma das coisas que a gente passa muito pelo trade é o desenho de plano de ação,
né? E quando a gente fala de plano de ação, é plano de ação detalhado, né? De Sim. ponta a ponta. Então a gente tem uma estratégia, mas como é que fazer isso virar realidade? E, cara, hoje assim, na tua visão, tá? Aí não falando de uma empresa específica, na tua visão, quais são as principais responsabilidades de um profissional de trade marketing, na tua visão? Isso é interessante, porque eu vou falar a minha resposta, mas você tem comentado muito da área comercial. Só um passo antes, né? O trade marketing hoje assim como a gente falou de uma lacuna, o trade marketing ele não está bem estabelecido hoje, Sem né? dúvida. Então, se eu pego lá um responsável de compras, está muito claro que é numa área comercial. Hoje, a gente fala do trade marketing, tem empresas que colocam ele embaixo da estrutura de vendas, e aí ele é menos estratégico, ele é mais curto prazo. Tem empresas que colocam embaixo de marketing, e aí ele tem uma responsabilidade um pouco diferente. E hoje tem pouquíssimas empresas que têm uma estrutura independente trabalhando com trade. Perfeito. Isso é só para fazer esse disclaimer aí, até para a audiência entender um pouquinho como que hoje funciona. A minha visão de trade, independente de onde você está sentado, porque eu já estive nas duas pontas, eu já estive no trade embaixo de vendas e trade embaixo de marketing. Legal. Eu acredito que a responsabilidade é você ter muito bem claro essa segmentação dos canais. Então, uma responsabilidade de trade é ter um plano com a segmentação dos canais, dos clientes e definir como que você minimiza ruído entre os canais. Isso está totalmente dentro da cadeira de trade. O trade ele é especialista no canal, né? Toda a parte de criação, aí tem divergência. Será que a criação fica com trade ou não fica? Eu gosto de abraçar a criação, porque eu acho que ninguém, igual você falou dessa peça bonita e tudo, eu tenho que pensar desde como que ela vai estar positivada lá, qual que é a necessidade, até como eu transporto, até como que eu mensuro. Eu concordo contigo, até porque tu vai comunicar para um shopper e não para um consumidor, então são visões diferentes. Gosto muito também da visão de, aí cada um chama, né, a verba de trade, investimento no cliente, etc. Mas com estratégia, então você já definiu ali quais são os canais. Então, se eu vou fazer uma rebaixa de preço, se eu vou fazer uma positivação, uma ponta de gôndola, se eu vou fazer todo esse desenho estratégico dentro de trade, aí é um trick, porque algumas empresas deixam isso na mão do representante, do vendedor, do gestor, e aí cada um puxa a sardinha para o seu lado, não tem um alinhamento. E por fim, eu acredito, né, na verdade, que é a parte de dados. Então, poucas pessoas hoje em trade abraçam dados. E o que é dados? Eu gosto de falar que é commercial intelligence, né, inteligência comercial mesmo. Pura que é. Dependendo do ramo que você está, você tem um GFK, você tem um IQVIA, mas você trabalhar, processar dados e entender como que está a região, como que está o macro, né, nacional, como que está a região, como que está o cliente, porque tudo isso que eu comentei agora, ele é um pacote único. Então, eu não consigo olhar uma visão diferente da outra para poder trabalhar, criar o plano de ação, criar, né, desde a estratégia até o plano tático. Então, na minha visão, essas são, de uma forma bem macro, né, as responsabilidades que, na minha visão, eu gosto de ter embaixo do meu guarda-chuva. Legal, cara, legal. E assim, concordo contigo. Acho que aonde está alocado, pouco importa. Isso. Né? Aonde está alocado, a quem responde, pouco importa. Né? Na minha visão, assim, o trade ele tem que estar mais corresponsável por vendas. Né? Eu gosto de um trade muito mais vendas do que um trade mais marketing. Né? Tipo, eu gosto mais do trade que está olhando no mercado, potencial de cliente, criando estratégia de aumento, pensando em sellout, do que propriamente o trade está pensando assim, não, mas a comunicação tá legal pra caramba, a gente vai lá envelopar a loja, né? Porque tem esses dois trades. Talvez seja até uma questão de maturidade, de ciclo e tal, mas eu acho que o trade que acaba gerando resultado é o trade que ele está mensurando vendas, que ele está melhorando a eficiência de vendas e ele passa a falar, inclusive, em ROI. Isso. E esse é o grande ponto, na minha visão. É um trade que ele está muito atento, a gente brincou de macroeconomia e tudo, mas é um trade que ele tem que ter acesso ao P&L, e é o P&L, quando eu falo P&L, o P&L do canal, que eu clusterizei, e do cliente. Então não adianta eu estar lá vendendo, a equipe está vendendo bem, está aumentando o sellout, com uma rentabilidade baixa, está puxando a empresa inteira para baixo. Então não está sendo saudável, né? Então, peraí, vamos sentar esse cliente específico, vamos analisar o que? É mix? Ou eu estou investindo muito mais do que eu deveria investir? Né? Então, eu acho que esse é um trade importante. E eu concordo com você também, é um trade voltado para o sellout, isso eu sempre falo.
o papel de trade é sellout. E aí, mas eu gosto também da parte de marketing pensando no sellout. Né? Então, igual eu falei. No shopper. No shopper. Como que eu levo o fluxo para uma loja e aumento o sellout? Mas, de novo, atento a resultado, mensuração e fazer com que o business cresça de uma forma saudável. E saudável tem que olhar rentabilidade, né? Não tem como fugir disso. Cara, assim, até para trazer só para fazer um adendo, né? Porque o Celso falou em P&L, tem empresa que vai... P&L é só uma de várias formas, a gente vai chamar, tem gente que vai chamar de DRE, Isso. Tem gente que vai chamar de margem de servir, tem gente que vai chamar de margem de contribuição, tem de tudo aí, mas no final do dia é a maneira de entender o resultado final da última linha, né? Conforme a modelagem que a empresa usar, mas entender um pouco dessa resultante, né? De quanto é. E o legal é que quando a gente passa a olhar para isso, cara, para mim esse é o divisor de águas, tá? Esse para mim, assim, cara, teu trade é estratégico ou teu trade é operacional? Quando o cara já está olhando para P&L, quando o cara está olhando para resultado, para margem, puta, cara, nós estamos falando de outro jogo. Nós estamos falando de outro jogo. A gente está falando de, cara, vamos olhar aqui o investimento X vai ser nesse item tal, que tem uma margem tanto, que se ela aumentar vai gerar um aumento no P&L lá na última linha. Então a gente pode fazer esse investimento, mas tem que ser nesse produto para aumentar essa... Cara, esse é um jogo que, quando a gente está falando em trade, é o jogo que eu gosto, né? Sim. Tipo... Atento, né? A big picture ali, vendo realmente o cenário como um todo. Porque a gente começa a perceber, né, Celso, que a nossa função como profissional de trade e vendas, porque que tem essa correlação da execução e da geração dessa melhoria de caixa e tal, né? A gente é um ator muito importante nesse jogo. Sim. Né? Do que colocar ali, de como colocar, de como aumentar, de como gerar. Porque, cara, é o que eu brinco. Muitas vezes eu já peguei, já fiz projetos em algumas empresas que falam assim, pois é, mas o meu concorrente tem mais dinheiro para fazer não sei o quê. Cara, primeira coisa, a grama do vizinho sempre vai ser verde. Sim. Vai ser muito mais verde, muito mais lindo, né? Tudo é muito mais maravilhoso no outro lado do muro. Só que também tem um ponto, né? Será que o vizinho lá do lado já não está olhando o P&L? Será que o vizinho lá do lado já não está se preocupando em gerar mais investimento para poder reinvestir no negócio? Ou será que a gente só está se preocupando com o faturamento? Porque, cara, muita empresa acaba não conseguindo ter força de caixa para poder reinvestir porque está olhando o número total e não está olhando a última linha. Sim. Né? E depende muito do momento da empresa e da estratégia da empresa, né, César? Claro. Então, eu gosto, né? Eu acho que quem trabalha em trade nunca mais foi numa farmácia, num mercado, sem ter aquela tensão. Tá lá com a esposa, né? Mas lugar. Mas você tá atento. Nossa, que legal, deixa eu bater uma foto dessa ativação aqui que eu gostei e vou repensar. Mas fica muito claro também o momento da empresa, né? Então vamos lá, você pega uma empresa que está ali em segundo lugar, querendo conquistar a liderança de mercado. Claro. Ela vai, num curto, médio prazo, abrir mão da rentabilidade. Cara, ela vai investir, ela vai comprar espaço no mercado, ou qual que seja ali, né, o ponto de venda, e ela vai vir de uma forma mais agressiva. O que eu acho que a gente nunca pode perder, estando em trade, é ficar na zona de conforto de falar assim, principalmente quando você está numa empresa que é líder de mercado, eu já sou líder de mercado. Eu não preciso investir no cliente. Cria até uma prepotência ali. A minha marca vende sozinha. Vende sozinho. E aí o seu concorrente está ali, ó, investindo. Aí você vai no campo, que eu falei que é importante, e você olha e fala, mas cadê meu produto? Aqui só tem o concorrente. Não estão respeitando o planograma? Não, é que ele está investindo. Né? Aí você fala, mas eu sou líder de mercado. Aí eu acho que é perigoso para quem trabalha em trade chegar nesse conforto. A gente estava falando, você falou do P&L, né, DRE, que é um outro nível, mas eu acho que é importante assim, todo mundo, independente da maturidade, deveria saber, né, no começo do ano lá tem fazer um plano de negócio, né, o business plan, tudo, tem que saber o quanto que tem de dinheiro para investir. Começou o ano, números hipotéticos, vou ter... Quanto que eu vou ter? Normalmente a gente fala, né, 5% você precisa ter de verba de trade, é um cheiro, empresas investem mais, outros menos. Você tem que saber no começo do ano. Com esse dinheiro, independente da sua maturidade, você sabe o quanto você vai investir, você tem que entender os seus canais e você tem que entender como que você vai distribuir esse dinheiro. Isso é estratégia lá no começo do ano. Eu não estou nessa maturidade, Celso, eu ainda estou assim, só falando de promocional. Mesmo assim, porque quanto de promocional você vai fazer nesse canal ou naquele? Você tem que saber o quanto você vai gastar. Total. E aí...
quando você tem isso bem definido por canal, dentro desse canal, peraí, quem são os maiores? Pô, será que eu não quero desconcentrar um pouquinho, né? Porque eu tô muito na mão de um cliente, então eu investi mais aqui no segundo ou no terceiro. Eu vou desenvolver esse canal aqui que eu tô vendo potencial, que é um canal que a gente abriu, nem vendia antes, mas agora ele tá vindo com força. O profissional de trade, ele tem que começar o ano sabendo isso. Aí entra em tudo que a gente conversou um pouco, mas vamos acompanhando, onde que eu tô investindo, tá dando retorno, não tá. Aí você vai até o fim do ano. Quem começa num trade mais promocional, cara, igual. Começa ali, tô fazendo rebaixa, tá aumentando, não tá aumentando. Vamos olhar um dia, eu chego lá com finanças, me abre aí, né? A minha empresa nunca tive acesso, eu posso ter a visão de margem, né? Porque eu quero saber que eu tô investindo lá, será que aquele não é o pior canal que eu tô acelerando? Exato. Né? Ou o pior cliente. Ou o pior cliente, né? Aí, enfim, é uma visão que eu acho que no fim as pessoas têm que se questionar e ter essa visão. O profissional de trade, não sei se toda a sua audiência trabalha com trade. Trade de vendas, né? Porque trade... no final do dia nós estamos falando de fazer vender e gerar resultado. E gerar resultado. Mas é um profissional que... Por que eu gosto tanto e sigo, né, em trade? Ele é um profissional completo quando a gente fala assim de interação. A gente conversa no dia a dia lá na empresa com a própria equipe de marketing, com a equipe de vendas, a gente está na rua, a gente está falando com o cliente, eu estou falando com o fornecedor, estou falando com a agência, estou falando com o financeiro, estou falando com todo mundo. Porque no final, tudo que a gente está fazendo, está movimentando, tem um impacto em outras áreas, né? Diferente de outras áreas que você fica mais isolado ali, né? E eu acho que no fundo é isso, você tem toda a interação, você tá ligado na venda, no sellout, eu tive um gestor que ele falava, né, que o trade é a ferramenta do campo. Por quê? Porque onde as coisas acontecem é no campo. Então você tem que estar atento. E assim, eu gosto muito, eu acho que é um profissional bem completo, sabe? Quando você vai criando casca, vai crescendo dentro do trade, você entende como a empresa funciona no fim do dia, né? Cara, e assim, essa visão, para mim, assim, tu perguntou, a audiência é trade ou vendas, né? Para mim, cara, o que acaba acontecendo, né, no final do dia? Quando a gente tá trazendo um pouquinho essa visão de trade para vendas e de vendas para trade, a gente cria a melhor composição de todas. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que ali depois, se o Celso dizer assim, cara, eu quero agora assumir uma função na área comercial, tu vai aplicar o mesmo raciocínio lá. Sim. Né? Porque uma das coisas que a gente fica pensando, cara, é o seguinte... Muitas vezes a gente olha o cara que está com a visão só de vendas, só olhando para vendas, fechando uma ação comercial, direcionando, por exemplo, uma ponta de gôndola ou alguma ação em tabloide, alguma ação, enfim, seja qual for a ferramenta, para o produto de curva A, porque ele quer fazer um faturamento mais alto para fechar a meta dele. Agora, quando tu tem uma visão um pouco mais de trade, tu vai falar assim, velho, eu preciso mudar um comportamento. Eu preciso trazer uma amplitude de mix. Eu preciso eu preciso introduzir esse item e criar uma ação para mudar a curva dele de vendas. Então, tu passa a usar as ferramentas até de uma outra forma, né? Sim. E isso foi a pergunta que você me fez ali no começo. O que eu enxergo que é responsabilidade de trade marketing? Na minha visão, fechar as ações tem que passar por trade marketing, porque se eu deixar na mão de vendas, de fato, vamos fazer um volume, eu te pago a ponta de gôndola, putz, estourou minha rentabilidade porque vendeu o produto com a pior margem, às vezes, e ainda investiu na ponta de gôndola. Então, por isso que é importante ter um fluxo e bem alinhado, né? Passando por trade e o trade entendendo. Peraí, é a melhor estratégia? Vamos fazer a ponta de gôndola, mas talvez não é esse produto. É um outro produto que está girando menos, com uma rentabilidade maior. Ou nem é uma ponta de gôndola, né? Vamos fazer uma outra ação. Pode ser. De alavancagem qualquer. De alavancagem qualquer. Sim, sim. Mas eu acho que o grande ponto também importante aí é quando a gente fala da equipe de vendas, a gente sabe que é uma equipe que não dá para querer mudar o perfil, porque é quem traz o resultado, é a execução. Claro. E aí entra na parte da comunicação. Então, a comunicação tem que ser clara para essa equipe. Né? Qual que é o drive? Então, você falou ali, o drive é volume. E aí a gente tem quais artifícios ali para poder gerar volume. Eu posso dar um desconto se ele passar um volume ou não. A estratégia da empresa é rentabilidade. Você vai abrir mão da venda, mas você vai garantir a rentabilidade ou você vai garantir o mix ali que, no mínimo, você vai ter que ter um percentual de um produto ali que
que gira menos, mas você tem que compor ali na hora da venda, né? Até o próprio desconto ter algum tipo de análise até mesmo de elasticidade, né, cara? Porque pouco se fala nisso, né? A gente tá dando desconto, mas eu tô trazendo um incremento, ok, inorgânico, que é o estímulo do comprador, né? Mas depois no sellout, esse mesmo desconto aplicado lá na ponta, eu vou ter um incremento... se eu dei desconto de 10%, eu vou ter um incremento em volume lá na ponta em 15, 20 ou vou continuar com 10? Sim. Ou não vai mexer em nada o ponteiro, né? Esse tipo de análise também é uma análise complexa que trade pode auxiliar, né? Sim, e com certeza. E trade, a gente fala das pesquisas, que a gente pouco explorou aqui na conversa, mas quando você faz uma pesquisa de shopper, quando você faz um cliente oculto, quando você tem essa base de informação, às vezes sua categoria nem é sensível a preço. Exato. Talvez é mais visibilidade, talvez é mais cross, né? Exato. Eu tô passando lá, vou comprar o vinho no final de semana, tá o queijo ali do lado, eu já levo o queijo, nem vi o preço, nem vi se tinha uma marca mais barata ou não, né? Então, é importante o trade auxiliar com pesquisas, com informação, para entender realmente se sua categoria é sensível ou não. Quando eu estava no varejo, tinha uma ferramenta, agora me fugiu o nome, que ela fazia testes automáticos de tempo em tempo. Isso era bem interessante. Legal. Então eu estava lá como comprador, ele ia lá e rebaixava 15%. Teste de elasticidade? Teste de elasticidade. Legal. Ele rebaixava e falava, opa, abaixei 15 e vendeu 30 a mais. Aí passava um período, abaixei 30, vendeu 15. Opa, então peraí, não fez muita diferença. E no fim eu tinha um relatório, eu tinha informação como comprador na cadeira de falar assim, olha, aí eu conseguia até negociar com a indústria, olha, se eu abaixar 15 aqui ou 30, dados é a mesma coisa, dados, que é o que a gente estava falando de dados, é a mesma coisa, então eu não vou abrir tanto mão da rentabilidade, mas eu vou fazer uma ação que gera resultado, né? Legal, cara. Cara, deixa eu agora aproveitar a gente não pode estar aqui falando, não abordar um tema que para mim é super curioso, que é, cara, e essa visão de ter trabalhado fora do Brasil, né, de ter trabalhado com uma cultura completamente diferente da nossa, né? É latino e tudo mais, mas existem composições culturais bastante diferentes, que é a cultura colombiana. Cara, o que tu aprendeu lá? Me dá um pouco dessa visão, assim, me compara um pouco com o que isso agregou no Celso profissional. Legal. O que eu enxergo, assim, né? Eu morei, né, na Colômbia. Bogotá. Aí, Legal. Viajei bastante. Bela cidade, diga-se de passagem, né? Bela cidade. Friozinho, né? A gente brincava ali que tinha todas as estações no mesmo dia. É Porto Alegre colombiano, então. Você conhece bem. Mas viajei ali a trabalho, a passeio também. O que eu identifico, assim, né, de grandes aprendizados? Primeiro, a questão de cultura. Então, a cultura é uma... E a cultura, eu falo cultura geral, né? Cultura influenciando o comportamento, né? Então, às vezes, aqui é muito claro. Você vai no mercado... Vou dar um exemplo, não que de fato aconteça, mas é muito claro, tá o macarrão, o molho deve estar ali na mesma gôndola, próximo, porque culturalmente o nosso comportamento ele é assim. Você, quando muda ali para um outro país, você tem algumas coisas que diferem. Isso é uma grande lição que eu aprendi. E outra coisa é a questão das pessoas, né? Então, uma coisa que eu tenho muito claro, assim, as pessoas que fazem as empresas. Claro. Então, quando você vai negociar você é da indústria, você vai negociar com o varejo ou vice-versa, você está falando com pessoas. Lá eu senti que tem muito mais uma cultura de antes você criar um relacionamento, criar uma confiança, da pessoa entender realmente, sabe, o que está por trás disso, o que não está por trás. E aí você conseguir construir negócios mais robustos. E aí, uma vez que você tem essa confiança, você construir... E é nada fora de compliance, né? Pelo amor de Deus. Realmente você mostrar o valor ali. E aí eu via muito... mais uma questão de credibilidade, de credibilidade, isso também era muito curioso, porque assim, até quando a gente ia fazer um cadastro ou uma venda, toda a due diligence era muito extensa lá. Que aí eu acho que você falou a palavra interessante, que eu acho que passa pela credibilidade, né? Mas no fundo era isso. E uma vez que você conquistava essa credibilidade, que você entregava valor, você criava parcerias de mais longo prazo. Então eu via isso na prática, sabe? Desde com fornecedor, com agência, com clientes. Então foi uma coisa assim que eu tirei. No geral, eu acho que latinos e... Nós também somos latinos aqui, né? Sim. Tem uma cultura muito próxima, inclusive, né? Então, talvez assim, são nuances que morando, vivendo, você percebe. Então, mas são nuances. No geral, eu acho que é muito parecido. Diferente se a gente for para uma Europa, se a gente for para os Estados Unidos, né? Consumo ali no
nos Estados Unidos mais forte e tudo, né? Sim, mas tem uma questão ali, cara, eu trabalhei bastante com o mercado externo, né? Ainda como executivo, eu cuidava não só de Brasil, mas cuidava de boa parte ali dos países. Uns eu me aprofundei mais do que outros, né? Mas uma das coisas que me chamava a atenção é principalmente quem está mais ao norte da América do Sul, né? Quem está mais perto da América Central ali, tem uma correlação cultural com os Estados Unidos até maior do que a nossa. E a gente é bem influenciado, né? Sim. Mas eles têm uma questão cultural e muito do consumo, do hábito de consumo deles é quase que uma exportação ali americana. Não sei se na Colômbia tu percebeu a mesma coisa, mas é interessante assim como as relações comerciais elas são talvez assim e concordo contigo assim não em todos os países, mas essa questão dessa questão de transformar algo incrédulo em crédulo, né, e tal. E só que depois, quando as coisas acontecem, eles são muito objetivos, né? Sim. É uma relação comercial bastante transparente, bastante objetiva, mas com muitas nuances e peculiaridades bastante interessantes, né, cara? Sim. O que tu pegou de mais diferença, assim? Só um ponto, assim, o que eu acredito muito, né? Você falou assim, vamos pegar o México, né? Eu trabalhei, passei algum tempo em projetos especiais no México. Legal. Hoje eu tenho bastante interação na minha função, conversando com outros países, né? Faz tudo parte ali da América Latina. E o México ele é interessante, porque realmente quando a gente fala de ponto de venda, ele tem... Eu brinco que é muito escancarado, né? Você vai num ponto de venda no México, ele se aproxima muito da comunicação americana mesmo. Muito. Né? Então, assim, é adesivo, é coisa pulando na sua cara na loja. Muita gente para te atender. E assim, é muita coisa. Quando você vai vindo mais para cá, você vai vendo mais... discreto, né? Hoje o que bem observado. O ponto de venda hoje, o que mais eu brinco assim que é mais é a farmácia, que tem muita comunicação, até distrai, né? Porque aí chega num ponto que é tanta comunicação distrai, como que eu me diferencio ali. Mas no geral a gente costuma ser mais discreto. O que eu senti assim de grande diferença talvez seja a profundidade do trabalho. Normalmente quando a gente fala mais pro lado da indústria, né? O lado da indústria, você falou muito bem ali quando a gente olha em finanças. É ROI, é margem, é não sei o quê. Então, será que vale ter... Tem empresas que nem têm estrutura, trabalha só com um distribuidor em alguns países. E aí, por questão disso, normalmente é uma pessoa que toca 2, 3 países, sabe? Perfeito. Aí agrupa tudo ali, países andinos. Perfeito. E aí você tem menos profundidade. Isso é uma coisa que ainda hoje eu percebo. Com certeza. E aí, em qualidade de trabalho... Você, obviamente, entende que vai ser um pouquinho menos, porque você tem uma pessoa lá cuidando de 3 países, você não vai conseguir fazer o que o Celso faz aqui só no Brasil. Claro. Né? Claro. Então, essa é uma principal diferença que eu percebo. Só no Brasil também é uma injustiça também. Só do Brasil, né? O Brasil, a dimensão, né? A gente tem pouca diferença do sul pro norte, do norte pro sul, pro centro-oeste. Não, e você pega, né? Eu sempre fiz isso, implementei agora na empresa, assim, você faz aquelas reuniões mensais com todo o time. Eu falo, não, o Brasil não dá, o Brasil é com o time ali, vamos fazer um bate-bola, mas eu preciso falar com cada região, porque o que está acontecendo lá no Nordeste não está acontecendo aqui em São Paulo, não é nem no Sudeste, né? Em São Paulo, que não está acontecendo no Rio, e aí, não, vamos fazer, tem redes específicas, né? A gente pega o mercado farma ali, você pega Nordeste ali muito forte, né? Pague menos. Você pega o Sudeste já com as regionais muito forte. Minas, que fugiu o nome aqui. Araújo. Araújo em Minas. Então, assim, é muito diferente mesmo, né? E cara, assim, uma coisa que eu observava era... quando eu comecei cara, lá atrás, assim, me chocava, mas depois eu comecei a pegar um cacoete, como por exemplo, vou sentar para falar com alguém, um comprador, por exemplo, do sul do Brasil. Cara, eu nasci lá, então entendo um pouco mais a cabeça da galera. Então, assim, a galera lá é mais pragmática. Né? Tô generalizando, né? Sim, não é todo mundo, mas é mais pragmática. Então, é aquela coisa mais desconfiada, né? Mais isso, mais aquilo e tal. Agora, e aí, numa relação com o pessoal do Sul, cara, tu vai fazer 5, 10% do tempo amenidades e 90% tá.
e quando tu vai pro Rio de Janeiro, inverte o jogo, né? Se o cara chega lá querendo ser muito objetivo no Rio de Janeiro, o cara assim, sai lá, estranho, né? Cara, esse cara não, porra, esse cara é um malo, o que ele tá fazendo aqui? Né? Então, quando tu vai... Então, a gente aqui dentro tem já um pouco dessas nuances, né, cara? E é interessante. E, cara, pra gente já ir pra nossa reta final aí, né? Me conta um pouquinho, cara, como é que tu enxerga para onde a gente está indo, né? Do ponto de vista de estratégia, de canais, de complexidade, né? Uma das coisas que a gente fala bastante aqui no Sellers Cast, né, cara? A gente aqui na Sellers está bastante focado em resolver ou levar para um nível mais tático toda essa questão de trade promotion, principalmente para vendas, né? A gente aqui tem uma batalha de dizer o seguinte, cara, quando a gente fala em campanha de incentivo, às vezes quase com uma programação neurolinguística, o cara fala assim, não, porra, é legal, mas é quase como se fosse uma coisa, um mal necessário. Não, a gente precisa fazer, não, isso rola também e tal. Mas a gente entende que, cara, como tudo hoje, né, na nossa cadeia está mais complexa, né, essa questão do trade promotion, principalmente para vendas, ela tem que ser muito mais tática. Sim. Né? Tem que ser uma tática voltada para um incremento, para uma eficiência, para uma positivação, para uma profundidade de mix, para uma geração de lucratividade, para toda essa parada. Então, assim, a cada dia que passa, o jogo está cada vez mais complexo, né, em todos os canais. Para onde que a gente está indo, cara? E o que tu enxerga que vai ser necessário para quem está nesse jogo de vendas, de trade, vai precisar ter de skills para poder enfrentar esse novo momento de cada vez mais complexidade? Legal. O que eu vejo, assim, a gente está caminhando, eu acredito muito em pessoas, né? A gente falou já agora, pessoas construindo negócios. Eu acho que são pessoas capacitadas, pessoas corajosas para testar e para continuar evoluindo. O futuro vai passar por dados e tecnologia. Isso, na minha visão, a gente vai caminhar para aí. O trade hoje ele tem muita burocracia, né? Então tem aprovações manuais, tem o formulário que você tem que mandar para não sei o que, comprovar uma ação, tem a campanha de incentivo que alguém está apurando na mão, juntando 3 bases de Excel, e sabe? E o mundo é esse. E o mundo é esse. E o mundo é esse hoje. Então, assim, como que eu consigo focar no que é estratégico, trazendo tecnologia para tirar essa parte burocrática, como que eu garanto que limpei essa parte, a tecnologia está me ajudando, eu estou evoluindo, estou tendo dados de uma forma mais rápida. Como que eu garanto que a minha estratégia está no caminho certo? Eu não adianta ter um bando de dados, né? Eu preciso ter a análise desses dados de uma forma correta, num menor tempo possível, que aí eu vou me diferenciar da concorrência. Então, e isso é um ponto interessante, porque assim, dados não é só as bases que eu compro, né? Então a gente vê aí, tem a Involves, tem outros. Eu posso ter uma equipe de promotores captando dados que eu já tenho uma vantagem competitiva imensa desde que eu trate estes dados. Né? Não adianta eu juntar lá 100 mil dados mensais e não faço nada com ele. Sem qualquer tipo de técnica estatística, por exemplo. Isso. Né? Então, assim, o que eu estou vendo muito assim, para o futuro é isso. É a tecnologia ajudando a melhorar, otimizar processos, trazendo inteligência para quem está na ponta, não ter que ficar pensando muito. Né? Então, o vendedor, a gente conversou um pouquinho antes do podcast, o vendedor chegar lá na loja... Peraí, qual que é esse ponto de venda? O que eu preciso fazer aqui? Seja de merchandising, seja de treinamento, seja de venda. Então, assim, eu não preciso pensar muito. Essa loja é assim, eu consigo ter uma visão mais segmentada, até customizada, ponto de venda, desde que eu tenha toda essa base de dados bem estruturada por trás, ajudando a fazer isso, né? Eu acho que o futuro é esse. Acredito bastante que o futuro passa por uma indústria fazendo colaborações com outras indústrias e sendo um parceiro de negócio do varejo. Então, isso hoje eu já tive algumas oportunidades de colaboração que a gente fez com outras indústrias, fazendo um mix, entregando, empacotando isso para o varejo. Isso passa, querendo ou não, é uma tendência que já está acontecendo agora, mas isso vai se intensificar para o futuro. Uma entrega de solução, né? De solução. E entendendo o shopper, né? Porque no fundo foi o que eu falei ali bem no comecinho. É raro... Muito raro indústrias que têm todo o portfólio que atende o que o shopper precisa. Então, por que não você fazer parcerias para complementar o mix, entregar a solução empacotada para o varejo? O comprador lá que a gente falou que ele está com um monte de coisa para fazer, vai achar sensacional, vai trazer o resultado, é um ganha-ganha para todo mundo, sabe? Então, resumindo aí, eu acho que é isso. É tecnologia, dados e mais colaborações entre indústria com indústria e indústria com varejo. Cara, assinado embaixo. Sensacional.
É botar o consumidor no centro desse jogo e fazer com que toda essa roda jogue em prol dele, né? Isso, que os dados gerem valor, que a gente consiga criar estratégias mais eficazes, colaboração, justamente para que ele tenha uma melhor solução e com isso a gente consiga também aproveitar as melhores oportunidades, né? Isso, sem dúvida. Cara, animal, Celso. Show. Obrigado, cara, por ter vindo aqui, obrigado por ter compartilhado a tua experiência, a tua visão com a gente. Cara, uma honra pra gente estar te recebendo aqui. Obrigado de coração por ter vindo. E, cara, manda um recado final aí pra quem tá nos assistindo. Passa teus contatos, enfim, cara. Quem quiser procurar o Celso nas redes sociais, mandar um direct pra ele, falar com ele, enfim. Né? Como é que eles fazem pra te achar? Legal. Obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada. Sabe que parceria total. Eu tenho muita admiração e consideração por você, por toda a equipe. Boa, multa. Quem quiser aí me achar, Celso Marques Filho, lá no LinkedIn, pode me adicionar, vamos trocar, bater papo, trocar figurinha. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ter essa interação, seja com outros segmentos, outras áreas. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Pô, não tem como não ter gostado, cara. Obrigado mesmo. Pessoal, mais um Sellers Cast aqui de alto nível para vocês. Obrigado por estar nos acompanhando, né? Cada semana aí um novo episódio com mais profissionais de alto nível, trazendo mais informações para a gente debater esse mundo que está cada vez mais complexo. Então, assim, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, né? Dá o joinha que todo mundo fala, Opa, né? Dá o like certeza. aí, segue em todos os canais possíveis, né? E até o próximo aí. Obrigado por estar nos acompanhando. Valeu!